Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheab, eu estou aí no mercado aí há 15 anos ou um pouco mais, sou formado em engenharia de software, também pós-graduado em administração de empresas e outra pós-graduação em Agile Coach, uma pós-graduação recente aí, bem atualizada, e eu quero dividir com vocês muito daquilo que eu coloco na prática, no dia a dia, nas empresas por onde eu passo, e dividir esse conhecimento para que você também coloque em prática. Como nós já vimos na aula anterior, a gente já começou a colocar um pouco a mão na massa, começamos a desenhar o sistema Kanban e agora a gente vai desenvolver um pouco mais, nós vamos avançar mais ainda dentro do método Kanban, tá? Nessa aula nós vamos ver sobre trabalho em progresso, ok? Que é uma coisa muito importante dentro da produtividade, principalmente. Nós vamos ver sobre classe de serviço, nós vamos ver sobre lead time, que já são as primeiras métricas, nós vamos ver sobre throughput. As duas métricas em especial, eu vou falar bem sobre teoria sobre elas, né? Mas quando você começar a colocar em prática, que você vai ter insumos de como vê-la mesmo na prática. Realmente, por mais que a gente se esforce aqui, não é possível representar de maneira figurativa o lead time, de maneira que você assimile, que você aprenda sobre ela. Porque, obviamente, eu vou mostrar para vocês o que é, como faz, como mede, como interpreta, mas você vai realmente ver o lead time sendo aplicado quando você tiver aí dezenas de atividades sendo entregues, tá? O lead time e o throughput não são métricas de um item só. Eles são métricas para você coletar médias a médio e longo prazo, tá bom? Mas não se preocupe, você vai saber tudo sobre lead time, tudo sobre throughput, que pode ser necessário aí para ser colocado em prática. Então, falando de trabalho em progresso, ele também você vai encontrar em algumas literaturas chamadas de trabalho em processo, né, work in process, porque você está entendendo que aquilo ali é um processo de trabalho, tá? Aquelas colunas são processos do seu trabalho, e não progresso. Progresso, como vocês sabem já no Manifesto Ágil, é tudo aquilo que foi entregue funcionando. Então, seu trabalho não está progredindo se ele não está sendo entregue e funcionando. Ele está ali sendo trabalhado. Mas as duas terminologias estão corretas, tá bom? As duas podem ser utilizadas. É muito comum a gente encontrar, inclusive, o acrônimo WIP, né? WIP, WIP. Ele vai mostrar a quantidade de itens que estão ali naquela etapa, tá? Ah, com este número, você vai conseguir, inclusive, ter visibilidade se aquela etapa ela é um gargalo, se ela está sobrecarregada em relação a outras. Então, é muito importante você realmente colocar ali o número de itens que estão ali em cada uma daquelas etapas, tá? Ah, então, se a gente for lá para o nosso quadro, vamos lá para a prática. Eu quero botar a mão na massa. Então, você está vendo aí que cada uma dessas etapas você tem ali, ó, dentro da analisando a atividade, tá sobrepondo ali o texto, mas como vocês já conhecem esse quadro, para que fique visível, né, o tamanho do número, eu coloquei mesmo ali tampando, mas está tudo certo, tá? Quando você for colocar esse número, ele pode ser um número menorzinho, tá? Não precisa isso. Mas cada coluna sua, você coloca aí o número de atividades que você tem dentro dela, tá? Então, ali no analisando atividade, eu tenho duas. No criando o conteúdo, eu tenho uma. Né? No validando internamente, eu tenho outra. No preparando para entrega, eu tenho nenhuma. Eu não tenho número no que preciso fazer e nem na entrega realizada. Por quê? Porque esse número vai ser gigante, né? No que eu preciso fazer, pode ter uma lista muito grande. E no entrega realizada, a entrega já foi feita e esse número também pode ser muito grande, tá? E eu tenho esse número ao 4, que na verdade ele não está mostrando a coluna o que preciso fazer. Ele está mostrando o que está em processo ao longo daí do quadro. Então eu tenho 4 itens aí sendo trabalhados nesse tempo. Obviamente, eu não pedi ainda para você fazer a pausa, né, de você escrever, porque isso daqui está representando o que está no quadro. E esse número muda constantemente, porque depois que eu sair da atividade analisando a atividade, esse número deixa de ser 1 e o criando vira 2, por exemplo. Né? Se um cartãozinho do bebê andar uma coluna, ele vai ter isso. Primeiro ponto.
Se sair do doing para o done, o número continua sendo 2, por exemplo, na coluna analisando atividade. Porque dentro daquela etapa, daquele work in progress, daquele work in process, dentro dessa etapa, tem 2 itens sendo trabalhados, ok? Daí vem a minha escolha pessoal, tá? As duas formas estão corretas, mas a minha escolha especial por, em vez de colocar subcolunas doing, done, eu colocar uma coluna nova falando que está pronto, já foi analisado e está pronto para ser criar o conteúdo ser desenvolvido, ser criado. Por que isso? Porque se porventura a minha etapa de analisando, ela tem uma vazão muito boa e a etapa de pronto para ser criado é uma etapa que dá mais trabalho, ela virou um gargalo, pode ser que eu faça uma gestão mais específica neste ponto, tá? Então, e aí você vai ter números em colunas diferentes, tá? Não convém aqui colocar um número para doing e um número para done, porque a etapa é analisando a atividade, né? Não é analisando a atividade doing e analisando a atividade done, tá? Mas esse é o número que está corrente. Mas nós vamos aqui trabalhar o número da nossa produtividade, que é o pulo do gato aqui. Então, esse número, vocês podem reparar que já mudou. O que antes estava 4, 2, 1, 1, 0, agora está um 6, 3, 3, 3, 3, 2, 2. O que eu estou representando aqui? É o meu limite da coluna. Atentem a isso. Esse limite da coluna é o que vai determinar a produtividade de entrega do seu time. Esse é o pulo do gato. Esse daqui é a resposta de $1 milhão. Você guarda isso. Quando você for colocar esse método Kanban dentro da sua empresa, dentro do seu projeto, dentro da sua casa, onde for, coloquem esse limite. E mais, coloquem uns limites que sejam bem apertadinhos. Limites muito longos trazem problemas também. Então, você vai colocar limites que podem dar uma folguinha ou outra. Em alguma etapa, por exemplo, pode nem ter folga. Você pode colocar um de preparo, só um de limite. Né? Só uma pessoa que cuida disso, ela não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, ou seja, você vai colocar esse limite. Por quê? E esse limite, inclusive, é para o fluxo de trabalho, não é por pessoa, tá bom? Então, eu coloquei que o limite da coluna analisando a atividade é 3. Eu determinei que é isso, né? Quem é que determina isso? Quem está liderando o projeto. Pode ser o Scrum Master, pode ser combinado entre equipe. Eu prefiro que seja combinado entre equipe, tá bom? A equipe sempre vai querer colocar um número um pouco maior, tá? Mas você vai tentar forçar para que seja um número um pouquinho menor. Claro, sem também colocar corda no pescoço, ok? Mas você vai colocar um número bem enxuto para que, se eu tenho 3 atividades dentro já tem lá 2 do bebê e 1 do ciclista na coluna analisando a atividade. Mesmo que tenha uma que esteja done, ok? Se eu quiser trazer uma nova atividade, eu não posso. Daí o método Kanban. Diferente do Scrum. Scrum você poderia, não tem nenhuma regra sobre isso, mas no método Kanban, se você cria essa política, qual é o sentimento que você passa para a equipe? Grave essa frase. Você vai escutar ela agora, você vai escutar ela ao longo do curso. Eu mesmo gosto muito dela. É um mantra, é um lema que eu levo para a minha vida e isso melhora muito a produtividade. Pare de começar e comece a terminar. Simples assim, legal, né? Pare de começar e comece a terminar. O que ela vai dizer no método Kanban? Em vez de você ficar começando coisa nova, coisa nova, coisa nova o tempo todo, você vai se preocupar que aquilo que já está em progresso, aquilo que está em processo, eu vou me preocupar em terminar. E aí o seu time começa a ter produtividade, vazão. Eu quero entregar. Lembra daquela pergunta na daily? Ok? E aí, o que nós podemos entregar hoje? O que nós podemos, o que foi entregue ontem? Porque neste momento o time está começando a preocupar mais em entregar. Não é mais simplesmente botar lá no quadro. Você está colocando uma política a fim de que você otimize a sua produtividade. E daí a justificativa do número ser menorzinho. Porque se você coloca um número muito grande, você vai lotando ali enquanto puder. E você não está entregando, você só está começando. Agora, quando o número é bem apertadinho, a sua preocupação é, vamos embora, vamos embora. Então, se chegou nesse ponto, eu tenho 3 analisando a atividade.
e tô querendo colocar mais uma, vocês vão reunir o time e falar assim, e aí, a gente tem que começar agora a criar o conteúdo. Já tem uma atividade pronta para criar o conteúdo. Quem é que vai pegar ela? Vai ser a formiga? Vai ser o ciclista fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não sei, é o time que vai combinar. Mas, para que entre uma nova atividade para ser analisada, alguém tem que pegar alguma ali e dar fim nela, começar a passar de etapas. Ah, mas eu tenho algum problema, algum impedimento, eu não estou respeitando aqui o definition of done aqui da coluna, alguma coisa assim. É, corre atrás disso. Antes de começar, começa a terminar. Comece realmente a pegar seus itens, vamos dar vazão. Vá para o fim do quadro, a equipe tem que fazer essa gestão mesmo e vai definindo. Obviamente, esse número 3 ele pode ser questionado e aumentar para 4? Pode, mas ele também pode ser questionado e aumentado e diminuído para 2, porque o objetivo aqui não é alargar a quantidade, o objetivo aqui é dar vazão, é entregar. Quanto mais você entrega, mais produtivo, mais eficiente você fica, tá bom? Então, aqui é uma regra que nós colocamos. Então, neste momento, eu vou dizer aquela palavrinha mágica e você vai definir quais são as quantidades limites de cada uma coluna do seu processo, excluindo a coluna do início e a coluna do final, e também vai colocar um limite da linha, tá bom? Olha só, aquela linha podia receber o sexto item, só tem 5, mas naquela coluna não podia, tá bom? Então, faça aí você mesmo no seu modelo de negócio, no seu Kanban que você já começou a desenhar na aula passada, ok? Pausa. Pronto. Eu imagino que agora você já colocou aí os seus itens, né, as suas políticas de produtividade, né, o seu WIP limit, né, o limite do trabalho em processo. Então agora vamos falar de classe de serviço, que é bem legal. Apesar da gente trabalhar com Kanban, que pode colocar ali qualquer atividade, qualquer negócio, as atividades que você faz, elas podem ser diferentes, elas têm naturezas diferentes, criticidade diferente. Uma atividade pode ser muito crítica, em contrapartida a outra pode ser mais tranquila, tá bom? Então, falando um pouquinho dela, é como se tivesse aí uma representação ilustrativa aí, você vai criar uma raia, né? Se tem colunas, agora você vai criar uma linha, uma raia especialmente para itens de classes diferentes, tá bom? Então, aqui tem uma divisão que é mais tradicional, mais comum de ver, que é urgente e normal. Então, no nosso quadro, você pode criar aí uma raia, ok? E que pode ser as atividades aí, no meu caso aqui eu coloquei como atividades urgentes. E nela eu vou ter um limite, ok? Eu vou ter um limite na raia diferente. Mas o limite da coluna continua ainda sendo respeitado, exceto se for uma atividade de extrema criticidade, que ela realmente é um problemaço, que aí você tem que sair atropelando as colunas todas. É comum que em raias diferentes, para esse tipo de conceito, eu coloque notas adesivas de cores diferentes. Então, agora eu estou usando uma mais avermelhadas aqui, como se fosse urgente. Então, eu posso ter no máximo 2 de máxima prioridade, 2 de máxima urgência, ok? Então, eu não começo nada se não tiver aí as 2, eu tenho que dar vazão nela. Normalmente, essas classes de serviço costumam ter até o lead time, que nós vamos falar aqui, diferentes, porque a urgente, ela realmente atropela as prioridades. Já as normais, se a gente pudesse definir hoje classe de serviço, a gente vai encontrar principalmente 4 tipos. A primeira são demandas de alta prioridade. Então, durante o tempo, ela custa muito, porque ela acaba atropelando bem no início e depois aquilo se mantém. As atividades padrão, ela segue um ritmo pré-definido, então a tendência é não muito oscilar disso. Tem umas atividades que a gente tem de data fixa, né? Pode ser uma data de governo, uma data, por exemplo, eu vou colocar aqui uma data Natal. Então você está preparando um projeto para o Natal. Não adianta eu lançar esse projeto depois do Natal, eu tenho que lançar ele antes. Então eu tenho uma data fixa para isso, tá bom? Então, ou seja, ela pode até ficar sem muita importância no início, ao longo do tempo, mas depois ela vai entrar com prioridades, ela vai te custar bastante no seu fluxo, e depois ela dá uma estabilizada. E a intangível, que é aquela que você não dá muita importância, então no início você nem gasta muito esforço nela, né? Esse custo aqui é o custo do esforço, você nem gasta muito esforço nela no início, mas no finalzinho você vai acabar tendo que fazê-la, tá bom? Lead time. Lead time é a medida do tempo entre o ponto de compromisso e a entrega. Muito importante isso.
ponto de compromisso não necessariamente é a primeira coluna do para fazer. Você pode combinar isso, inclusive, com o time, entendeu? Eu estou falando aqui, está aqui escrito no slide, que quanto menor o lead time, melhor, né? Quer dizer que o item ele passa no quadro cada vez mais rápido. Quanto mais tempo, ou seja, eu estou demorando mais para entregar. E ele pode ser, dependendo da empresa, em minutos, dias, semanas, tanto faz. A gente tem vários aqui exemplos, tá? Então, no meu caso, o lead time ele está depois do que eu preciso fazer e vai até eu preparando a entrega. Eu estou entendendo que, neste momento, meu ponto de compromisso é a hora que eu analiso a atividade. Eu já peguei ele para fazer, tá? A equipe já está fazendo. Tem equipes que essa etapa de analisar, elas ainda estão antes daquela sprint plan, do planejamento, tal. É uma etapa de planejamento mesmo. Então, ponto de compromisso é a hora que eu estou começando a criar o conteúdo. Cada equipe vai definir qual que é o seu ponto de compromisso. Eu entendo que é logo depois do para fazer, aqui no meu modelo de negócio. No seu, você pode repetir o mesmo modelo, mas pode ser diferente, não tem problema nenhum. Mas o lead time é a hora, minuto, dia que você começou, ok? Então, eu comecei a fazer essa atividade dia X, na hora Y, tal. E o lead time final, né, onde vai terminar, é a hora que ele ficou lá, entrega realizada. No momento que eu peguei esse cartão e coloquei lá na última coluna, entrega realizada, você vai notar a data. O lead time é justamente esse tempo. Então, olha só, como eu falei lá no iniciozinho da aula, é muito complicado mostrar aqui vários lead times aqui, ser hipotético, porque não tem muita assimilação desse conteúdo. Mas registrem todos. Então, aquela atividade eu levei 3 dias para fazer. A outra atividade eu levei 4 horas para fazer. A outra atividade eu levei 5 dias para fazer. Tem várias, uma semana, 2 semanas para fazer. Eu levei 1 mês para fazer. Eu levei um dia inteiro para fazer. Não importa. Coloque vários lead times ali. A partir dali, você vai tirar uma média desse lead time. E esse lead time ele pode ser representado ao longo do tempo, mesmo com essa variação, qual que é o lead time médio. Você pega os seus 10 itens e 10 itens, cada lote de 10 itens eu meço o meu lead time e vejo como a equipe se comporta. A saber, o Kanban ele presume que a tendência é que cada uma dessas atividades tenha mais ou menos o mesmo tempo de esforço. Nós vamos ainda falar um pouco mais para frente. Eu estou passando aqui o método Kanban, tá? Mas na prática, depois quando a gente começar a fazer o nosso projeto, nós vamos falar sobre essa quebra de atividades até ter todas mais ou menos o mesmo tamanho, para que o lead time seja um lead time bastante fiel. O throughput ele é basicamente a mesma coisa no conceito de eu preciso de tempo para poder realmente entender como se comporta a equipe, porque ele é unicamente a quantidade de itens que estão sendo entregues dentro de um lote de tempo. Então, você, por exemplo, pega por semana. Então, de segunda a sexta, quantos itens ficaram entregues naquela semana? 15. Aí na outra semana, 12. Na outra semana, 10. Na outra semana, 18. Entendeu? É a quantidade absoluta de itens que chegaram lá na última coluna dentro de um intervalo de tempo. E aí você vai tirando também aí uma média aí ponderada sobre elas. Tá bom? Então, o throughput é só da última coluna, é a quantidade de itens que estão nela aí. Tá bom? Conclusão. Agora a gente tem agora um sistema Kanban. Você já tem aí colunas, já tem raias, classe de serviço, você já experimentou como seria isso, já entendeu que pode ter avatares para falar quem é que está trabalhando nisso, a questão das notas adesivas diferentes, políticas de troca de coluna, políticas de quantidade de itens que você pode assumir para a sua produtividade, mas todas aquelas cerimônias do Scrum que nós vimos lá naquele capítulo passado, eles podem ser aplicados. O Kanban também tem exatamente a mesma coisa, chama Kanban Daily Meeting. Você para ali, 15 minutinhos, faz a pergunta, o que nós podemos entregar hoje, o que foi entregue ontem, tem algum problema, tal. Aí você pode fazer uma cerimônia de planejamento. Ela só não precisa ter aquela sprint, aquele de 2 em 2 semanas, 2 em 2 semanas. Você pode fazer um planejamento numa semana, pode fazer outro daí no outro mês, dependendo do que você planejou. Pode fazer daí 2 dias, e não precisa ter uma cadência fixa. O importante é sempre ter item para poder trabalhar. Você pode fazer uma retrospectiva para o time, faz a reflexão, está bem representado, está tudo muito bem feito, como é que está?
faz a mesma coisa, tem coisas a melhorar, coisas que foram legais. Você pode fazer uma revisão, chama o dono do produto, chama os envolvidos, olha, estamos entregando isso, estamos entregando aquilo, faz uma reunião para apresentar um módulo, um projeto, alguma coisa assim. Só não precisa respeitar um time box. Eu posso respeitá-lo? A sprint? Pode. O Kanban, dentro do Scrum, funciona super bem. Não tem problema algum. A questão é que o Kanban ele vai presumir bastante entrega, sem depender muito do time box. Já o sprint, né, o Scrum, ele vai pedir para respeitar bastante aí o time box para que a equipe tenha uma cadência de produtividade. Ok? Então, o Kanban ele é mais flexível nesse ponto. Então, agora que a gente já viu a ferramenta Scrum, a gente já viu a ferramenta Kanban, gente, mais uma vez, isso ainda vai ser bem mais detalhado ao longo das aulas, tá? Aqui é um caráter mais introdutório. A gente agora vai entrar numa outra, não vou dizer nem ferramenta, ele é mais cultura, tá? Que é o Lean. O Lean é bem legal. Além da gente falar sobre o próprio Lean, nós já vamos falar um pouquinho de elevator pitch, nós vamos falar aí de uma ferramenta não é, faz, não faz e das personas. Esses itens 2, 3 e 4 são itens que nós vamos colocar a mão na massa, vai ser uma aula mais prática, tá bom? Dentro do Lean, nas outras aulas vão ser mais do que uma aula de Lean, nós vamos falar de outras partes do Lean, nós vamos falar dos 5 pilares do Lean, né, os 5 princípios. Vocês vão ver que é tudo bem alinhado dentro do Manifesto Ágil. O Lean também, ele é antes da agilidade, mas ele está extremamente alinhado, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula, muito obrigado, e é isso aí.